nós. Muito bem. Então, nós vamos meditar hoje aqui no Evangelho de Mateus, um livro bem conhecido. Nós temos feito várias leituras nesse livro. E é o primeiro dos Evangelhos, é a nossa nova leitura do Novo Testamento, ainda com a Bíblia na linguagem de hoje. E nós vamos meditar, hoje a nossa palavra vai falar sobre espiritualmente pobres. Esse é o tema, é o título da nossa mensagem, da nossa meditação de hoje. E a leitura é em Mateus 5, né? A nossa leitura principal. Mateus 5, verso 3, é a nossa leitura para a meditação hoje. Só esse versículo, o versículo bem conhecido, a gente passa por ele sempre nas leituras aqui do Sermão do Monte, mas hoje nós vamos prestar uma atenção especial aí nessa mensagem de Mateus 5, verso 3. Vou pedir para os irmãos ficarem em pé e a gente vai ler esse versículo. O versículo está na tela, se você também encontrar na sua Bíblia. É um versículo só, acho que nós podemos até ler juntos. Vamos ler todos. Não pode achar na Bíblia, eu leio aqui na tela e a gente pode ler juntos aí. É só esse versículo. Vamos ler todos juntos? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Amém. Só isso. Fácil até de decorar, né? Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Até para a gente decorar. Muito bem, nós passamos por esse versículo várias vezes, porque ele faz parte das nossas leituras todos os sábados, né? Nós temos alguns textos que a gente sempre repete, e esse do Sermão do Monte é um deles, e a gente passa pelo verso 3 de Mateus 5, que diz: felizes as pessoas que são espiritualmente pobres, as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Irmãos, há um conceito muito claro na nossa mente, ou que deveria ser muito claro na nossa mente, que é o conceito de riqueza e pobreza. Tá? Então, eu tinha uma brincadeira nos cursos de finanças que eu fazia. Eu falava assim para as pessoas durante a palestra: pessoal, vou contar um segredo para vocês. Hoje eu vou dizer para vocês qual é a diferença entre o rico e o pobre. A diferença entre o rico e o pobre é que o rico tem dinheiro e o pobre não tem dinheiro. Aí o pessoal ria, né, falava assim: se eu não dissesse, ninguém ia descobrir, né? Ninguém ia descobrir. Então, é óbvio, irmãos, é uma coisa extremamente clara a diferença entre o pobre e o rico. O pobre não tem dinheiro, o rico tem dinheiro. E isso é óbvio, né? E a gente pode falar: puxa, ninguém pode se confundir com isso, porque o pobre é pobre, o rico é rico. O pobre não tem dinheiro, o pobre não dispõe de recurso financeiro, enquanto o rico tem recurso financeiro à vontade. O rico é rico, tem dinheiro. E isso desde pequeno a gente vai aprendendo. A pessoa fala: olha, filho, nós não podemos levar isso aí porque o pai não é rico, a mãe não tem dinheiro para isso aí não. E a gente fala para o filho e mostra para ele que ter um recurso, né? Aí às vezes a criança fala assim: ah, pai, não tem dinheiro, dá cheque, passa cartão. Aí a gente vai explicar: ó, não é assim, meu filho, o dinheiro é um só. Se eu passar no cartão, se eu der cheque, se eu não tem, se eu pagar em dinheiro, é tudo a mesma coisa. No fim,
A gente tem que ter dinheiro para pagar a fatura do cartão, a gente tem que ter dinheiro para pagar o cheque, a gente tem que ter recurso financeiro. E a gente não dispõe. É simples. Dá para mostrar até para as crianças, olha, nós estamos indo no mercado com R$100, a mãe não pode gastar mais do que 100. Você tem como explicar, é material, é físico, é concreto. Dá para mostrar, dá para ensinar para as crianças a diferença entre o rico e o pobre. Mas, irmão, por mais que isso seja claro, por mais que isso seja concreto, fácil de demonstrar, de ensinar e de ver, há muita confusão nesse sentido, porque você já não viu um pobre que parece rico? Eu tenho certeza que não conhece. E você já viu um rico que parece pobre? Eu tenho certeza que não já viu também. Não é? Então, às vezes dá uma confusão, porque a gente fica meio na dúvida, né? Porque às vezes você vê uma pessoa num carrão, mas ele é pobre. Ele não tem dinheiro. Ele parece rico por causa do carro que ele dirige, mas ele não tem dinheiro. Você encontra com os irmãos. Em Curitiba, uma vez, nós fomos almoçar, o rapaz chegou num Tempra. Naquela época, o Tempra era, sei lá, ele vai andar num Corolla hoje, não sei, era o carro mais chique da Fiat. Era o carro top de linha da Fiat. Hoje eu nem sei qual é o carro top de linha da Fiat, mas era isso, era o melhor carro da Fiat, o carro luxuoso da Fiat. E o cidadão chegou do tempo, estacionou no restaurante. O restaurante tinha um estacionamento grande na frente assim, do local que almoçava. E todo mundo viu que ele chegou com aquele carro sereno, aquele carro lindo, estacionou lá e a gente almoçou. E no final do almoço, nós não tínhamos dinheiro do almoço. Eu paguei o almoço aquele dia. Ele não tinha dinheiro do almoço. Ele chegou de tempo e não tinha dinheiro para pagar o almoço. Então, a pessoa parece rico e não é. Só parece. E tem gente, irmão, que parece pobre, mas não é. Eu acho que os irmãos também conhecem. Uma pessoa que tem dinheiro, ele é simples. Ele tem dinheiro, mas ele chega num carro simples. Ele tem dinheiro, mas ele chega numa roupa simples. Ele tem dinheiro, mas ele come uma comida simples. E aí, quem não conhece, fala, esse cara aí não tem dinheiro. Mas você sabe, essa mulher aí, acho que não tem nada. Mas você que conhece, você sabe que tem. Ela tem recursos, mas não demonstra. Aquela pessoa só não demonstra. Então, é em cima dessa coisa que é concreta e fácil de ver, mas que às vezes nos engana, que Jesus construiu aqui um ensinamento sobre a vida espiritual e que não estava falando de dinheiro, de nada disso. Né? Tem mais uma imagem que eu trouxe para os irmãos, falando de rico e pobres, né? E aqui falando que às vezes você encontra uma pessoa que é pobre, não tem dinheiro, mas ele está com um telefone de 6 mil, está com um óculos de 900, está com um boné de 200, está com uma jaqueta de 1.000, uma calça de 400, e ele parece alguém que é rico, porque ele anda com 10 mil no corpo, para lá e para cá, né? Às vezes joia, até um rapaz, às vezes é uma moça com joia, com coisa, e você fala, meu Deus, aí tem muito dinheiro andando na rua, e você vê uma pessoa rica, a camiseta dele custa 30, a calça 70, e ele está de boa na rua, e até porque ele não quer atrair olhares para ele não quer tirar um alvo, ele não quer que as pessoas olhem para ele e pensem, eu vou roubar esse cara que não tem dinheiro, ele quer que as pessoas olhem para ele e pensem que ele não tem nada. É o contrário, né? Então, esse estilo de vida, irmão, a gente precisa considerar para ver o que é que a gente está fazendo e saber certinho a diferença entre o rico e o pobre, porque o pobre não tem dinheiro e ele tem. Então, se a gente quer ficar rico, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós para ter realmente recursos, ter dinheiro. Né? Mas esse é um outro assunto, porque Jesus não estava falando disso. Jesus estava dizendo o seguinte:
Mateus 5, verso 3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é deles. Irmãos, Jesus não disse, tem o rico espiritual e tem o pobre espiritual. Ele não disse isso. Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Sabe por quê? Porque todos são espiritualmente pobres. Porque todos nós somos espiritualmente pobres. Porque não tem classe média espiritual. E muito menos o rico espiritual. Nós só temos os pobres. Espiritualmente falando, nós somos uma classe só. Não existe o pobre espiritual, o classe média espiritual e o rico espiritual. Só tem pobre. E nós podemos ter riqueza material, mas nós não temos riqueza espiritual. Nós não possuímos riquezas espirituais. Nós não somos ricos espiritualmente. Jesus falou, feliz é aquele que sabe, que tem consciência, que já descobriu, que já se tocou, que ele não tem bens espirituais. Esse é o X da questão. Feliz aquele que sabe que é espiritualmente pobre. Nós somos, todos nós somos pessoas altamente pobres, espiritualmente falando. Isaías 64, verso 6, se você pegar aí na sua Bíblia, Isaías 64, verso 6, ele diz o seguinte, não sei se está dando para ler aqui na tela, mas 64, verso 6, ele diz assim, de Isaías, todos nós nos tornamos impuros, e todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Na Bíblia tradicional fala trapos de imundícia. Somos como folhas secas e os nossos pecados, como ventania, nos carregam para longe. Irmãos, o profeta Isaías está dizendo o seguinte: nós somos todos pobres espiritualmente. Ele está dizendo a mesma coisa que Jesus. Ele está dizendo, olha, tem gente que faz boas ações, tem gente que ajuda os outros, tem gente que dá cesta básica, tem gente que dá sopa para o mendigo, corta o cabelo do mendigo, tem gente que ajuda o próximo, tem gente que faz o bem na sociedade. Todas essas boas ações são como trapos sujos. Não nos justificam perante Deus, não nos tornam melhores, não atraem a atenção de Deus para nós. Porque espiritualmente falando, todos nós nos tornamos impuros, incapazes de nos relacionar com Deus. Também Isaías ele fala, os nossos pecados impedem a nossa comunicação com Deus, fazem diferença entre nós e Deus. Os nossos pecados são como um muro que nos impede de conversar com Deus. Quando a gente vai falar com Deus, o Deus Santo, o Criador do céu e da terra, existe um muro entre nós e Deus que nos impede de falar com Ele. Esse muro é feito de pecado. As nossas faltas, a nossa incapacidade de fazer o que é certo. E essa incapacidade de fazer o que é certo exige de Deus a punição. Deus que puniu os anjos não pode ficar passivo diante do homem pecador. E aí todos nós estamos impuros e sem condições de falar com Deus, de nos relacionarmos com Deus, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Nós estamos fora do que Ele determina, nós estamos ferindo o caráter de Deus com as nossas más ações. Mas, pastor, eu não mato, eu não roubo ninguém, eu não cometo crimes aí que a sociedade condena. Mas não importa. Porque nós estamos fora daquilo que é a vontade de Deus para esse planeta, a vontade de Deus para as nossas vidas, inclusive. E vira e mexe, nós estamos aí,
irmãos, se não com ações, mas às vezes com palavras matando alguém, às vezes com atitudes nós estamos roubando a paz de alguém, às vezes nós estamos aí descumprindo o que seria a lei de Deus de viver bem e para sempre num paraíso aqui na terra. Nós estamos fora da vontade de Deus. E aí, irmão, nós precisamos tomar consciência que somos espiritualmente pobres. Romanos 3, 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24. Ele fala assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. A Bíblia tradicional fala: todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Nós pecamos, todos nós pecamos e estamos afastados da presença gloriosa de Deus. Mas aí vem o verso 24 que diz: mas pela sua graça e sem exigir nada em troca, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus. Então nós não temos condição de falar com Deus, nós não temos mérito para apresentar para Deus. Nenhum de nós pode chegar em Deus e dizer: Deus, o Senhor está vendo o que eu fiz? Olha a minha justiça, olha tudo que eu tenho feito de bom, olha como eu mereço a sua atenção, olha como eu fiz tudo que o Senhor mandou. Agora, Deus, que eu fiz tudo, o Senhor está obrigado a me atender. Isso não existe. Isso não existe. Nós não temos justiça para apresentar diante de Deus, nós não temos mérito para apresentar diante de Deus, nós não temos obras para apresentar diante de Deus que nos justifiquem. Isso não existe. Irmão, às vezes a pessoa diz: olha, faça isso, isso e isso, que Deus vai te honrar. Não vai. Isso não existe também. Não vai te honrar. Você pode conseguir méritos, irmão, pelo seu esforço, pela sua correria, mas Deus, irmão, não divide a glória dele com ninguém. Toda a honra e toda a glória pertence a Deus. O que vai acontecer, irmão, é o resultado do seu trabalho, é o resultado das suas buscas, das suas lutas. Se Deus permitir, se tivermos vida, como diz na Paulo, se Deus permitir, se tivermos vida, o ano que vem faremos isso aqui. Pela graça de Deus, se Deus não der vida, irmão, porque se Deus não permitir, nós não amanhecemos amanhã. E é tudo pela graça de Deus, e é tudo porque Deus permitiu, é tudo porque Deus está concedendo, e a Bíblia diz: olha, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque o que nós merecíamos era ser consumidos, ser exterminados, ser levados para longe da presença de Deus, afastados de Deus. Mas Deus nos aproxima em Cristo, sem cobrar nada em troca, sem que você tenha que fazer algo a respeito, irmão, porque se nós tivéssemos que fazer algo a respeito, nós não conseguiríamos fazer o que era exigido. Se nós tivéssemos que morrer na cruz pelos nossos pecados, muitos de nós iríamos se negar a fazer isso. Se nós tivéssemos que sacrificar qualquer coisa, nós não sacrificaríamos, porque no passado era para sacrificar um cordeiro, e as pessoas pegavam o pior cordeiro que tinham, que estava machucado, que era que nasceu manco, levavam o pior que tinha, irmão. Nem para levar um cordeiro as pessoas conseguiam levar o que era exigido, o que era correto. Quanto mais para sacrificar a si mesmo em alguma situação. Então, irmão, se fosse exigido de nós alguma obra, se alguma obra nos justificasse diante de Deus, nós não seríamos capazes de fazer. E é uma ilusão nós acharmos que as obras justificam. E esse é o pensamento central, por exemplo, da fé católica, que é possível fazer obras que nos justifiquem. Por exemplo, uma novena, rezar um rosário de contas,
andar de joelhos durante uma longa caminhada, não justifica, não traz perdão, não traz. Somente Cristo é que nos aproxima de Deus. Somente os méritos de Cristo têm valor diante de Deus. Somente a intercessão de Cristo pode nos livrar da sentença. Somente Cristo. E não a minha obra, o meu fazer, o meu esforço me leva a cair. Mas não, se a graça é assim, e se nós só alcançamos Deus pela graça, através de Cristo, então eu não tenho que fazer nada. Então, eu vou pecar, eu vou fazer o que é errado. Não. Sabe por quê? Porque felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque elas estão constantemente buscando a misericórdia de Deus, buscando saber qual é a vontade de Deus, para que mesmo de forma imperfeita, eles se esforcem para subir pelo menos. Irmão, eu quero voltar na comparação de Jesus, onde ele diz de pobreza e riqueza, para te dizer o seguinte: todos nós sabemos o que precisa fazer para ter um pouco mais de dinheiro. Às vezes aparece uma oportunidade de a gente fazer um bico, a gente faz um bico. Às vezes aparece a oportunidade de você fazer uma hora extra do serviço, você faz uma hora extra do serviço, ganha mais. Às vezes aparece um segundo emprego, aparece umas aulas à noite, você vai dar aula. Às vezes aparece uma oportunidade, você pega aquela oportunidade de fazer um extra. Todo mundo sabe, irmão, como correr atrás para ganhar um pouquinho mais. E a gente se esforça para isso acontecer. Porque a gente gostaria de ter um dinheiro a mais, de ser um pouco mais rico do que a gente já é. De ter um pouco mais de dinheiro do que a gente já tem. E quando você vê mesmo as pessoas que são riquíssimas, elas sempre estão procurando algum tipo de investimento, algum tipo de lugar onde ela possa pôr o dinheiro dela para render mais, para ela ter um pouco mais de dinheiro. Todos nós sabemos isso, rico, pobre, todo mundo sabe. Se esforça, luta para ter um pouco mais. E Jesus fala: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Sabe por quê? Porque quando você descobre que você é espiritualmente pobre, você não pensa em pecar. Você pensa em fazer um bico, em fazer uma hora extra, em fazer alguma coisa que te enriqueça espiritualmente. Você começa a pensar assim: escuta, eu oro todo dia de manhã, mas e se eu começar a orar também meio-dia? Você começa a pensar em fazer uma horinha extra espiritual. Você pensa assim: olha, eu tenho feito a minha devoção, eu leio um capítulo da Bíblia, mas e se eu conseguisse ler 2? Eu estou lendo um capítulo da Bíblia, mas e se eu ler com a minha esposa? Eu estou lendo um capítulo da Bíblia, mas e se eu ler com o meu filho? Eu tenho buscado servir a Deus e fazer a vontade dele, mas e se eu me empenhar um pouco mais para ensinar também para o meu filho? E se eu me empenhar um pouco mais e ensinar para o meu vizinho, falar da salvação para ele? Irmão, quando você se conscientiza de que você é espiritualmente pobre, você fala: puxa, eu podia aprender mais. Eu vi um vídeo aqui, deixa eu ver se isso aqui é assim, deixa eu perguntar para alguém se é desse jeito mesmo que estão falando aqui. Irmão, você pensa de dar um passo além, você pensa de fazer um bico, você pensa de fazer uma hora extra. Você vê: eu sou pobre, eu preciso fazer algo mais para me enriquecer, para me trazer um pouco mais de recursos. Todos nós não sabemos fazer isso em relação ao dinheiro. Aí na vida espiritual, quando você se conscientiza da sua pobreza, você começa a fazer hora extra. Você começa a se esforçar para ter um pouco mais de espiritualidade.
um pouco mais de comunhão com Deus, um pouco mais de proximidade com a palavra, um pouco mais. Porque você começa a tomar conta se dá conta da sua pobreza. Irmãos, Jesus disse que todos nós somos pobres, mas muitos não sabem. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Porque tem alguns, irmão, todos somos espiritualmente pobres, mas tem uns que acham que é rico. Tem uns que estão de jaqueta, de boné, de telefone caro. Espiritualmente falando, ele se acha rico. Ele acha que ele tem riquezas espirituais, mas não tem. Nós somos todos pobres. Nós somos todos carentes, irmão. Desconfie da pessoa que se diz muito espiritual, que já alcançou, porque o próprio apóstolo Paulo falou que não tinha alcançado. Ele falou, olha, uma coisa eu faço, eu sigo em frente, mas eu não cheguei lá não, eu estou longe da linha de chegada do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Eu quero fazer, eu não consigo. O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que eu sou. Eu sou o pior dos pecadores. Fazia mais de 20 anos que ele era crente, irmão, quando ele falou isso. Eu sou o pior dos pecadores. Aí você vê a pessoa, irmão, eu vou chamar o pastor, porque o pastor, irmão, o pastor vai lá, vai orar, vai falar com você, mas que coitado do pastor, ora pelo pastor lá no inferno. Pede a Deus pelo pastor. Porque nós somos todos espiritualmente pobres. Jesus só falou o seguinte: é feliz quem quiser, bem-aventurado o que entendeu isso aí. Porque todo mundo é bom. Não tem classe média espiritual. Todos somos bons. E é claro, irmão, que a gente tem os dons espirituais. É claro que tem cristãos que são mais maduros do que outros. É claro que tem pessoas que a gente até pode se espelhar nelas. O apóstolo Paulo falou, olha para mim, imita o que eu estou fazendo, porque eu também estou tentando imitar Cristo. Tudo bem, existem pessoas que estão num degrau acima do nosso. Nenhum problema a gente se espelhar nessa pessoa, mas entenda, irmão, que somos todos pobres espiritualmente, aquela pessoa que você está se espelhando também é, e nós todos somos carentes da graça de Deus, e nós todos precisamos da intercessão de Cristo pela nossa vida. Aqui diz, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O salmista, riquíssimo, do que ele estava falando? Que pobre necessitado que ele era, se ele deixou tonelada de ouro lá para construir o templo. Onde é que era pobre? A pobreza que Davi se referia era espiritual. Ele sabia que ele não tinha condições de cumprir a lei de Deus, as exigências de Deus, que ele não tinha, ele estava longe do caráter de Deus, da santidade de Deus. Era essa a pobreza de Davi. E hoje, irmãos, Jesus nos diz nessa palavra, diz, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, essa compreensão de que nós estamos longe. E, irmão, tem mais uma coisa, eu também quero dizer um negócio com os irmãos. Esses dias eu acabei falando algo parecido com isso para a nossa casa. Irmão, você quer ver? Eu vou dar um exemplo para você entender isso aí. Você certamente conhece um casal que vive, irmão, entre tapas e beijos. Tem certeza que não conhece, o casal briga, mas briga. Não é briga que eles discutiram. Eles saem no tapa um do outro. Eu acho que você conhece um casal assim, mas sai no tapa mesmo, de agressão física. Aí, irmão, a gente tem um casamento bom, não tem agressão nenhuma, ninguém tem violência, às vezes não tem nem grito, não tem nenhuma discussão mais séria. O casal vai afinando, vai ficando cada dia pior a relação. Sabe o que acontece, irmão? Você pensa assim, nossa, só melhora. Nossa, esse casal se entende demais. Nossa, esse casal... Irmão, eu vou dizer uma verdade para você. Tem casal que o cara dá um tapa na mulher, ela ri, dá outro dele e dá tudo certo.
E a gente vai crescendo a comunhão do casal. Às vezes você dá um olhar para a mulher e ela fica triste. Aquele olhar não vai ficando mais fácil. Vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Porque quanto mais você convive, você vive junto, irmão, mais você vê que não conhece o outro. Mais você vê que está longe de você ter realmente uma intimidade, onde você adivinhar os pensamentos, você saber, porque, irmão, o outro é outro universo, é outro mundo. E quanto mais se aproxima, mais você vê. Irmão, não vai ficando mais fácil. Mais você vê a distância. Claro que não tem aversão, tem uma coisa é muito bom, é muito melhor ser assim do que ter uma vida boa, assim, um relacionamento onde tem algum tipo de violência, seja que for verbal, físico, o que quer que seja. Mas não, você vê que o relacionamento, quanto mais você aproxima, mais você vê a distância, mais você vê as diferenças, mais você vê que precisa conversar mais, falar mais, e se entender mais, para o relacionamento seguir em frente. Sabe o que acontece no nosso relacionamento com Deus? Quanto mais você se santifica, mais você vê que Deus está longe. A verdade é essa. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente as suas misérias. Mais você vê, se antes você matava na rua, agora você não mata mais, mas você já viu que se você der um grito com alguém, você já sente mal. Ah, irmão, eu não mato, não dou grito, mas se eu falo uma palavra atravessada, eu já sinto mal. Aquilo vai aumentando o nível, irmão. Você vai ficando mais exigente com você. Aí daqui a pouco você fala, irmão, eu não dei um tapa nele, eu não gritei com ele, eu não falei uma palavra atravessada, mas eu arrependi do jeito que eu olhei para o irmão. Você entendeu? Você vai vendo que o nível de exigência aumenta. Você vai se dando conta do quanto você é espiritualmente pobre. É isso que Jesus falou. Felizes as pessoas que entenderam, que tomaram consciência, que agora sabem que são espiritualmente pobres. Essas pessoas que entenderam isso vão procurar se desenvolver constantemente. Vão constantemente se colocar aos pés do Senhor, não vão empinar o nariz achando que é melhor que ninguém, não vão desprezar qualquer pessoa, porque o fariseu batia no peito e dizia, olha, eu faço jejum 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu sou melhor que esse cara aqui. E não era. Não era. E o publicano entendeu que ele era espiritualmente pobre, batia no peito e falou assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus falou, ele foi para a casa dele justificar. Entendeu? É essa a lição que Jesus está passando. Felizes quem entendeu que ele é espiritualmente pobre. E aí, Mateus 6, um pouquinho para frente aí, Mateus 6, 19, né? Ele fala o seguinte, 6, 19 a 21. Não ajuntei riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde a traça e a ferrugem não podem destruí-la, os ladrões não podem arrombar nem roubá-las, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. É isso que Jesus está fazendo ao falar de pobres e ricos. Ajunta a riqueza no céu. Faz uma doação, faz uma devoção, faz uma oração, faz a tua leitura, passa tempo com Deus, confessa seus pecados, se coloca diante de Deus, irmão, porque aí faz hora extra. Assim como a gente faz hora extra, consegue um segundo emprego, faz de tudo para conseguir mais dinheiro, irmão. Faça de tudo para conseguir mais riquezas espirituais, mais comunhão com Deus, mais tempo na presença de Deus, irmão, para que você ajunte tesouros no céu e não aqui na terra. Não pode juntar aqui na terra, não tem problema nenhum de ser rico. Não sempre fala para os irmãos, não estou pregando a pobreza. Ah, irmão, levou de pobreza agora, só vou ter uma calça e 2 camisas. Não é isso. Não é isso.
lute e tenha bem o que você puder conseguir, não tem problema nenhum. Mas não se esqueça de colocar em primeiro lugar o reino de Deus, de buscar as riquezas espirituais e de entender, irmão, que se você é pobre, é por isso que você está correndo atrás do trabalho. Muito mais pobre a gente é espiritualmente, muito mais a gente precisa da presença de Deus, muito mais a gente tem que correr atrás, irmão, de ajuntar tesouros onde eles realmente vão fazer diferença para a gente. A gente corre atrás das moedinhas, irmão, mas a gente às vezes esquece de acumular bênçãos espirituais. Para nós encerrarmos aí, Hebreus 12 diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá. É a gente entender que nós estamos longe da santidade exigida por Deus e nós precisamos fazer hora extra, conseguir o segundo emprego, fazer o que for preciso para conseguir mais comunhão com Deus, mais espiritualidade, mais santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos orar, vamos pedir para Deus, irmão, nos enriquecer espiritualmente, nos dar condições para que nós, principalmente, irmão, tomemos consciência da nossa pobreza espiritual. Vamos orar.